Olá, meus amigos, professor André Maia, novamente com vocês, falando de recursos judiciais. Vamos para a terceira parte de nosso bate-papo. Conversa esta voltada para a segunda fase do exame da OAB, voltada especialmente para você que vai fazer a prova. Ah, professor, serve para mim também que vou fazer concurso? Lógico que serve. Mas o trabalho aqui é voltado para você que vai fazer a prova da OAB, pensando em termos práticos das exigências apontadas pela nossa banca Fundação Getúlio Vargas. Muito bem, falamos sobre recursos judiciais, apresentamos para vocês quais os recursos judiciais que nós temos no CPC, já que eu estou me reportando a recursos cíveis. Falamos lá do elenco de recursos que tem no Código de Processo Civil. Falamos no vídeo 2 dessa parte de recursos, especialmente sobre o cabimento de apelação e do agravo de instrumento. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o recurso ordinário, o recurso especial e o recurso extraordinário, que são os recursos constitucionais. Então, vamos pensar o seguinte. Regra para nós. Recurso é cabível contra decisão. Beleza. Esta máxima nós não podemos tirar de nossa mente. Recurso é a medida cabível contra decisão. Beleza? Sem mistério. Eu vou sempre que possível reforçar, relembrar, para que isto não saia da sua cabeça. Recurso é cabível contra a decisão. Nós vimos que a apelação decorre da decisão de um juiz. Então, vem um juiz, o juiz profere uma decisão, esta decisão extingue o processo, com ou sem julgamento do mérito, não importa, mas extinguiu o processo, esta decisão é chamada de sentença. No caso de sentença proferida por um juiz, esta sentença foi desfavorável ao seu cliente, o seu cliente, que foi sucumbente nesta decisão, neste processo, ele poderá, no prazo legal, interpor o recurso de apelação. Já sabemos disto. Esta apelação, este recurso de apelação, será julgado pelo tribunal correspondente àquele juiz. Será julgado pelo tribunal. Se for um juiz estadual, é o Tribunal de Justiça. Se for um juiz federal, é o Tribunal Regional Federal. Então, o juiz, se for juiz estadual ou juiz federal, nós teremos, respectivamente, o Tribunal de Justiça, em se tratando de juiz estadual, juiz de direito, e o Tribunal Regional Federal, no caso de juízo federal. A decisão proferida pelo juiz, sendo uma decisão que extingue o processo, sentença, ensejará a interposição de um recurso de apelação contra aquela decisão.
Esta apelação será julgada pelo tribunal correspondente ao juiz de origem. Acostume-se com essa expressão, juiz de origem, que foi quem proferiu a decisão que vai fazer com que a gente interponha um recurso. Mas um juiz pode também eu ia botar junto aqui, vou separar. Um juiz pode também, mesmo juiz de primeira instância, pode também proferir uma decisão que nós vamos chamar de decisão interlocutória, decisão interfalas, decisão interlocutória. É uma decisão que não extingue o processo. É uma decisão acerca de apenas um pedido, não do mérito do recurso, não a decisão que vai terminar o nosso processo. Não. É uma decisão interlocutória, decisão esta que ainda vai permitir que o processo continue tramitando e tenham novas falas durante o processo. Este juiz, ao preferir uma decisão interlocutória contra a decisão interlocutória, nós temos o recurso de agravo de instrumento, conforme nós vimos na tela anterior, no vídeo anterior. Agravo de instrumento. Estou trabalhando aqui precisamente com o que apresenta o nosso CPC. E quem é que vai julgar o agravo de instrumento? Quem vai julgar o agravo de instrumento é o tribunal correspondente ao juízo que proferiu a decisão recorrida. O tribunal será o Tribunal de Justiça, se a decisão for proferida por um juiz de direito, um juiz estadual. E o tribunal a julgar será o Tribunal Regional Federal, se a decisão for proferida por um juiz federal. O raciocínio aqui é o mesmo. Estou trabalhando com regras. Estas regras serão levadas para sua prova de segunda fase. Ah, professor, mas eu vi um outro recurso. Bom, aí tem especificidades em certas matérias, em certas áreas. Como, por exemplo, aquela especificidade que eu trouxe para vocês lá do artigo 109, inciso 2º da Constituição, combinado com o artigo 105, inciso 2º da Constituição. Lembram na tela anterior? Olha aqui, ó, 109, inciso 2º, com o artigo 105, inciso 2º, a linha C. Caso em que caberá de uma sentença é cacófato, né? De uma sentença caberá um recurso ordinário, fugindo da regra que está no 1009 do CPC. Então, contra uma sentença, em um caso específico, que é o caso de Estado estrangeiro, organismo internacional, de um lado, litigando contra município ou pessoa residente domiciliada no país, esta sentença, proferida por um juiz federal, já que é matéria de competência de juiz federal, esta sentença será atacada por um recurso ordinário. E este recurso ordinário será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o 105.2c. Aproveitando o embalo, eu trago para vocês também o que eu não comentei no vídeo anterior, que temos o mesmo raciocínio para agravo de instrumento.
Então, aqui só para complementar este quadro e relembrando sobre este caso específico do 109.2, complementar com o que eu esqueci de colocar no vídeo 2. Outro olho aberto para você ficar atento. O artigo 109, inciso 2º da Constituição da República, que vai trazer que compete ao juiz federal processar e julgar as causas em que são parte Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado, município ou pessoa residente domiciliada no país de outro lado. O juiz federal vai proferir uma decisão. Só que a decisão não é sentença. O juiz federal, ao proferir uma decisão interlocutória, deixa eu corrigir esse I, interlocutória, o juiz federal, ao proferir uma decisão interlocutória, neste caso do 109.2, o recurso cabível contra esta decisão interlocutória é um agravo de instrumento, o mesmo agravo de instrumento encaminhado para ser julgado pelo mesmo STJ. Nossa, professor, que exceção é? Pois é. É uma outra exceção em que toda a pertinência temática desta hipótese está na segunda fase de direito constitucional. Pertinência temática lá. Mas é importante que todos tenhamos esta visão. Até porque eu pedi para vocês lerem a legislação envolvida. No caso aqui, esse negócio que eu tentei fazer aqui é um sinal de mais. No caso aqui, a gente vai tirar esta informação complementar do artigo 1027, parágrafo 2º, salvo melhor juízo, parágrafo 2º do CPC. 1027, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que vai falar de agravo de instrumento julgado no STJ. Não é para o TRF. Então, você, meu caro aluno, meu caro amigo, que está fazendo segunda fase, direito constitucional, fique ligado nesta hipótese. Porque, regra geral, a gente vai mandar o agravo de instrumento para o tribunal correspondente ao juízo. Então, seria muito lógico que mandássemos, à luz da regra geral, para o TRF um agravo de instrumento de uma decisão interlocutória de um juiz federal. Mas a Constituição excepciona esta hipótese aqui, confirmando o CPC, que de fato é uma regra diferenciada. Então, deixa eu fazer a caixinha aqui para ficar igual à situação anterior, ao esquema anterior. Beleza. Você aí confere para mim, por favor, se é o 1027, parágrafo 2º ou parágrafo 1º. Eu aqui estou achando que é o parágrafo 2º, tá? Então, completando até o quadro agora da conversa anterior, com estes destaques aqui, dessas situações excepcionalíssimas, ligando recursos de apelação, agravo de instrumento, inclusive o recurso ordinário, com o CPC e o nosso direito constitucional. Voltando aqui, o que foi falado está reforçado. Agora, saí da esfera da primeira instância e vou para a esfera de um tribunal. E atenção à conversa que teremos. Eu peço a você que já abra sua Constituição da República, lá no artigo 105, inciso 2º. Vamos imaginar que um tribunal
um tribunal, e quando eu falo tribunal, é um tribunal puro e simples. Não falei tribunal superior. Logo, é um tribunal sem S. Não é o TST, não é o TSE, não é o STM, não é o STJ. É um mero tribunal. Para nossa área civil, não pensando no âmbito trabalhista, no âmbito eleitoral, os tribunais de segunda instância, notadamente, são Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Presta atenção no que eu vou falar. Este tribunal, não estou falando mais de juiz, estou falando de um tribunal. Este tribunal, ele profere uma decisão. Decisão. Qual decisão? Você vai vendo que, se a história começar a contar que a decisão foi proferida por um tribunal, você já descartou o que está aí na tela. Já descartou apelação e agravo de instrumento. Ah, professor, mas eu li no regimento interno. Não tem regimento interno aqui. Estou trabalhando com o CPC e com a Constituição. Agora, especialmente com a Constituição. Se por acaso, enquadrando a historinha no texto constitucional, se por acaso o tribunal proferir uma decisão esta, em um processo, vou colocar em vermelho para chamar atenção, em um processo em que, nos termos do artigo 105, inciso 2º da Constituição da República, artigo 105, inciso 2º, aí você vai lá no artigo 105, inciso 2º, você vai ver 3 situações, você vai ver 3 alíneas, 3 cabimentos, sim, mas no nosso caso aqui, especialmente, tentando unificar as segundas fases, o nosso aqui, caso especial, é da linha, deixa eu completar, a linha B. E você vai abrir a sua Constituição no 105, 2B da Constituição da República. 2, a linha B. Porque o 105, 2, a linha A, vai falar de habeas corpus. O 105, 2, a linha C, vai contar daquele casinho, acerca daquele casinho que até falamos aqui. Recurso ordinário contra sentença de juiz federal lá para o STJ. Agora, a linha B, imagine a seguinte situação. Foi impetrado um mandado de segurança no tribunal. Mandado de segurança impetrado em tribunal? É possível? Você vai me perguntar. E eu devolvo a pergunta para você. É possível? Petição inicial diretamente em um tribunal? É possível. É possível, até porque você sabe disto, uma vez que nós já estudamos algumas características especiais de competência do mandado de segurança. Estudamos ou não estudamos? Estudamos. E nós sabemos que o mandado de segurança, ele pode ter a petição inicial dirigida para o STF, para o STJ, para o TRF, para um juiz federal, para o TJ ou para um juiz estadual.
mandado de segurança, inclusive o habeas data, ele tem esta peculiaridade. Aqui, pensando na linha B, um mandado de segurança foi impetrado, competência originária lá do tribunal, e o tribunal, ao julgar este mandado de segurança, ele não vai proferir sentença, porque quem profere sentença é juiz. O tribunal vai julgar o mandado de segurança proferindo um acórdão. Acórdão é a decisão colegiada de um tribunal. Acórdão, porque os magistrados que estão no tribunal, no caso de TJ e TRF, os desembargadores estaduais e federais, eles chegarão a um acordo e sairá uma decisão. Então, o acórdão proferido em mandado de segurança, se esta decisão for denegatória, decisão denegatória, acórdão denegatório. Se esta decisão for denegatória, denegatória significa decisão julgando contra, decisão desfavorável, ou, em outras palavras, decisão de improcedência, de não provimento. O MS foi impetrado aqui no tribunal e o tribunal decidiu o MS. Decidiu o MS significa encerrou o processo, dizendo não, você não teve o direito líquido e certo violado. Ou então, não vou atender ao seu pedido de concessão de segurança. Então, entendamos, aqui o acórdão denegatório é um acórdão contra o mandado de segurança. Então, o Tribunal de Justiça, ao receber o mandado de segurança em competência ordinária, ele fez essa decisão em única instância. Única instância. Alguém antes do tribunal proferiu decisões neste mandado de segurança? Não, porque ele começou aqui. Começou aqui no tribunal. Se ele começou aqui no tribunal, esta foi a única instância que analisou o mandado de segurança. Então, este acórdão denegatório, proferido em única instância, porque só este tribunal, só este órgão jurisdicional analisou, contra esta decisão denegatória em mandado de segurança, proferida por um tribunal regional ou federal ou por um tribunal estadual, o recurso cabível é o recurso ordinário. Recurso ordinário constitucional ou tão somente recurso ordinário, apelidado de ROC, recurso ordinário constitucional. É um mero apelido, você não vai escrever na prova ROC. E quem é que vai julgar este recurso ordinário neste caso aqui? Repare, o caso é um encaixe perfeito na linha B do inciso 2º do artigo 105. Não tem outra hipótese. A autoridade que vai julgar este recurso ordinário, ou o órgão jurisdicional que vai julgar este recurso ordinário, é o Superior Tribunal
de Justiça. Ora, se eu estou falando de competência do STJ, é lógico que é ele quem vai julgar. Então, a historinha vem em conta. José, inconformado com um ato coator praticado pelo governador do Estado, ato coator este que violou um direito líquido e certo seu, não amparável por habeas corpus ou habeas data, José impetrou um mandado de segurança e impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça, porque nós já sabemos que mandados de segurança contra atos de governador é no TJ. O TJ, ao analisar o mandado de segurança, denega o recurso, denega o MS, ou profere uma decisão denegatória, ou profere um acórdão denegatório, ou ainda não concede a segurança. Tudo é forma de falar o que você está vendo aí na tela. Professor, essa questão que você inventou agora não falou em única instância. Falou sim. Ao falar que o mandado de segurança foi impetrado aqui e aqui foi proferida a decisão, é sinal de que não houve outra instância julgadora. Esta é a única instância neste processo. Quando isto acontecer, você que já descartou a apelação e o agravo de instrumento, porque não foi um juiz quem proferiu a decisão, você viu que é um tribunal, você, regra geral, vai olhar ou vai pensar nos outros recursos do CPC. E ao pensar nos outros recursos no CPC, no instinto, lembra do instinto? Em outro vídeo que fizemos sobre recurso? Pensando em decisões lá nos tribunais. Cabe agravo interno de decisão monocrática do relator lá no tribunal. Eu falei relator? Não. Falei decisão monocrática? Não. Então, não é o caso. Cabem os embargos de divergência de decisão de uma turma lá no STJ ou lá no STF que divergir de outro órgão lá dentro do próprio STJ ou STF. É o caso aqui? Alguém falou de divergência? Não. Ainda temos o agravo em RESP e em RE. Por acaso alguém, até então, interpôs um RESP ou RE para que a gente entre com agravo? Porque o agravo é no bojo de um recurso especial já interposto. Ou de um recurso extraordinário já interposto. Alguém, até o presente momento, interpôs aqui na historinha um recurso extraordinário especial? Não. Então, não há nem que se falar em agravo em um recurso que nem foi interposto. Caramba, professor, então sobrou o recurso ordinário, o recurso extraordinário e o recurso especial? Pois é. O que eu quero que você entenda é: os recursos são inconfundíveis. Eu já descartei 3, mencionando aqui no instinto. Descartei mais 2, apelação e agravo de instrumento, porque são decisões proferidas por juiz. E vou descartar ainda mais um, que são os embargos declaratórios, que eles servem apenas para esclarecer uma decisão proferida. Esclarecer, clarear, aclarar, suprindo uma omissão, uma contradição, um erro material ou uma obscuridade. E nada disso foi falado. O que foi falado na historinha foi impetrado um mandado de segurança contra ato de um governador. Este mandado de segurança foi julgado no TJ, perfeito. E o TJ, ao proferir a decisão, nega a concessão da segurança, nega o MS, denega a ação constitucional.
Ah, professor, então pode ser RESP ou RE? Não pode, porque pela súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, quando couber recurso nas instâncias ordinárias ou recursos ordinários, não cabem os recursos extraordinários, os recursos excepcionais, que são RESP e RE. Súmula 281 do STF. E ainda assim, não dá para confundir, porque o RESP e o RE, conforme nós vamos ver no artigo 105, inciso 3º, e no 102, inciso 3º, não se confundem com este cabimento. Aqui, pelo princípio da especialidade, nós temos um recurso específico para este caso. O recurso ordinário, ele cabe em 5 hipóteses. E as 5 hipóteses estão na Constituição. 3 alíneas no artigo 105, inciso 2º, 2 alíneas no artigo 102, inciso 2º. A Constituição não traz outra hipótese de recurso ordinário constitucional. Então, atenção a esta história, a este cabimento. Eu vou colocar outros cabimentos aqui dos outros recursos para vocês confrontarem. Vamos sair do artigo 105, 2b e vamos para a historinha contada no artigo 102, 2A. Repare que a minha historinha vai mudar. Você abriu a sua Constituição, artigo 102, inciso 2º, alínea A, abriu. E o que diz a Constituição no artigo 102, inciso 2º, alínea A? Nós temos um tribunal. Olha a mudança de nomenclatura. Nós temos um tribunal superior. Repare que o 105, inciso 2º, a linha B, falou em tribunal regional federal ou tribunal de justiça estadual do DF. Aqui, o 102, inciso 2º, a linha A, fala em tribunal superior. Tribunal superior, vamos entender todos os tribunais com S. TST, TSE, STM e o nosso querido STJ. E a realidade da nossa prova é o STJ. Então, o STJ, a título de exemplo prático, o STJ é a figura da história. E o STJ vai proferir uma decisão. Que decisão? É a decisão nos termos do artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição da República. Decisão? Qualquer decisão? Não. Aí vem, mais uma vez, o detalhe. Foi impetrado em competência originária, diretamente aqui no Tribunal Superior, diretamente aqui no STJ, na nossa historinha, foi impetrado um mandado de segurança, foi impetrado um habeas data, ou foi impetrado um habeas corpus, ou foi impetrado um mandado de injunção. Neste caso, este tribunal que recebeu as ações constitucionais aqui mencionadas, para você que está comigo em segunda fase administrativo, MSHD são as estrelas da companhia, são os que podem aparecer na nossa prova, porque mandado de injunção não está no edital. Para você que está fazendo segunda fase constitucional comigo,
as 4 são cogitáveis. Então, foi impetrado um destes remédios constitucionais mandamentais, uma destas ações mandamentais. Onde foi impetrado? Diretamente no STJ. Então, vamos pegar uma competência de MS, ou de HD, já que a competência é a mesma. Foi impetrado um mandado de segurança, um habeas data, contra o ato coator de um ministro de Estado. O ato coator de um ministro de Estado a ensejar a impetração de mandado de segurança ou habeas data é de competência originária do STJ. Nós sabemos disso pelo estudo das ações MS e HD. Porque lá a gente sabe de onde tirar esta informação. E é o STJ, então, quem vai receber a petição inicial, competência originária no STJ. Ação direto no STJ. Não vai passar por juiz, não vai passar por TJ, nem por TRF. Então, o STJ, ao proferir uma decisão aqui, ele vai decidir, adivinhem, em única instância. Aí o STJ, ao analisar uma destas ações constitucionais mandamentais, ele profere uma decisão denegatória. Esta decisão é um acórdão. Acórdão, decisão do colegiado. E este acórdão é um acórdão denegatório, um acórdão de não provimento, um acórdão julgando contra. E este acórdão denegatório, não concedendo o que foi pedido, ele é proferido em, como já vimos, única instância. Em única instância. Qual é o recurso que cabe? Só existe um recurso para esta situação. Só existe um recurso para esta situação. Qual é o recurso? Vamos por exclusão? Vamos. Cabe apelação ou agravo de instrumento? Tribunal Superior, juiz. Tribunal Superior, juiz. Ora, se não foi um juiz quem proferiu a decisão a ser atacada, não é nem apelação, nem agravo de instrumento. Descartamos 2. Eu estou agora no âmbito de uma decisão proferida por um tribunal. É o caso de um agravo interno? Não, porque o agravo interno, no instinto, você sabe que o agravo interno é contra decisão monocrática de relator. É contra decisão monocrática de relator. Aqui não é o relator. Aqui é o colegiado, é a turma inteira que está julgando. Então, não é agravo interno, já está descartado. Não é agravo interno, também não é agravo em RESP ou RE, porque até o presente momento ninguém interpôs um RESP ou RE para que depois possa ser apresentado, interposto, um agravo em RESP ou em RE. Não tem sentido. Agravo em RESP ou em RE só cabe em razão da interposição de um RESP ou de um RE. Então, descartamos. Descartamos também os embargos de divergência, porque os embargos de divergência correspondem àquele recurso interposto contra uma decisão de uma turma em confronto com a decisão de outro órgão fracionário lá, outro órgão dentro, ou do STF, ou do STJ. E não é o caso aqui dessas ações constitucionais mandamentais. Ninguém contou divergência nenhuma de nada. O processo já está lá dentro do Tribunal Superior, STJ, ou do Tribunal Constitucional, STF. Então, não cabe outro recurso. Ah, professor, faltou falar dos embargos declaratórios.
Alguém está falando em suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material? Ninguém falou nada disso. É simplesmente um processo de mandado de segurança, um processo de habeas data, um processo de habeas corpus, um processo de mandado de injunção. Uma ação destas que foi originariamente, diretamente impetrada, apresentada no STJ. E o STJ profere uma decisão contra quem impetrou essa ação. Não tem outro recurso, meu querido, meu caro amigo. Não tem. Você pode inventar um novo recurso para a prova? Não pode. Então, é esta fera aqui que está no nosso caminho. Recurso ordinário. O ROC. Recurso ordinário constitucional. Nos termos do artigo 102, inciso 2º, a linha A. 102, inciso 2º, a linha A. E quem é que vai julgar este ROC contra uma decisão proferida por um tribunal superior? Adivinhem, tem que ser um tribunal acima. Quem é ele? O Supremo Tribunal Federal. Peço a vocês que, com toda a calma do mundo, olhem para este quadro. Professor, e o 102, inciso 2º, a linha B? O 102, inciso 2º, a linha B é o ROC em decisão tratando de crime político. Não é o caso aqui para nós. Então, o crime não compensa para nós. Decisão tratando de crime político. Professor, na minha prova falar que é crime político. Então, a única hipótese tratando de crime político está na Constituição. Crime político tem natureza, notadamente, constitucional e na lei dos crimes de responsabilidade, infrações político-administrativas que saem da nossa discussão. Então, por favor, o primeiro detalhe que eu quero que você observe. Recurso ordinário não nasce, a não ser nesta hipótese excepcionalíssima aqui, muito remota, e esta causa aqui, vou até botar uma cor diferente, e esta causa aqui, esta causa aqui, ela por si só é diferente, Estado estrangeiro ou organismo internacional contra município ou pessoa residente domiciliada no país. Olha que situação super anômala. E poucos são os advogados que sabem mexer com esse assunto. Tirando esta hipótese aqui, deste caso proferido, decidido por um juiz federal, recurso ordinário, ele será contra a decisão de tribunal. Contra a decisão de tribunal. Ou de tribunal superior, ou de um tribunal de segunda instância. Tribunal sem S, que eu gosto de falar. O segundo detalhe que eu quero que você observe. Olhe a ação que provoca, chegarmos no RO, no ROC. Ou é um mandado de segurança impetrado diretamente, originariamente, lá em um tribunal, TJ ou TRF, ou é uma destas 4 ações mandamentais constitucionais, MSHD, HC ou MI, impetrado originariamente, diretamente, petição inicial, no Tribunal Superior. No nosso caso, no STJ. Então, as ações que vão ensejar chegarmos aqui no ROC são essas ações mandamentais constitucionais. Muita atenção.
não podemos inventar um cabimento de recurso constitucional em uma hipótese que não está prevista na Constituição. Por favor, o recurso ordinário ele tem a identificação tão simplória, tão singular, que não tem como você ficar preocupado com ele. E já adianto para você, a estrutura do recurso ordinário é a mesma estrutura da apelação, seja pela Lei 8.038, seja pelo CPC, lá pelo 1027 e 1028. Então, por favor, primeira chamada de atenção, recurso ordinário decorre de uma decisão proferida lá em um tribunal. Então, não vem de decisão proferida por juiz. Como regra, eu já trouxe a exceção para vocês. E o recurso ordinário, tirando as hipóteses que eu excluí da análise, ele decorrerá destas ações constitucionais mandamentais. E você, obviamente, vai se socorrer do próprio texto da Constituição para conferir. 105.2 tem lá 3 alíneas. 102.2 tem lá 2 alíneas. E o que está ali é inconfundível com qualquer outro caso. E quem é que vai julgar? É o tribunal mencionado no artigo próprio. Recurso ordinário constitucional. Ele está na Constituição. E eu esqueci de colocar aqui, este recurso ordinário também encontra a previsão no CPC, no 1027 e 1028, só para completar o nosso esqueminha. Nos dois casos, né? Lógico. Beleza, meus amigos? Só para arrematar e a gente concluir este vídeo 2, esse vídeo 3, eu queria falar de RO, RESP, RE, eu quis detalhar um pouquinho mais o cabimento da RO, sem contar com a revisão que eu fiz aqui. Súmula 281 e os entendimentos pacíficos dos tribunais ao fazerem as admissibilidades de RESP e RE, cabendo recurso ordinário, não cabem os recursos excepcionais, que são os recursos extraordinários lato sensu, RESP e RE. Cabendo recurso nas instâncias ordinárias, não cabem os recursos excepcionais, extraordinários, em sentido amplo, RESP e RE. Combinado? Consegui esclarecer praticamente tudo do RO, à luz da Constituição, naturalmente, com uma pequena passagem pelo CPC, e eu mencionei aqui para vocês, mas não coloquei, a Lei 8.038 de 90, que trata lá nos artigos 33, 34, 35 do recurso ordinário. Beleza. Muita atenção ao que eu coloquei aqui. Agradeço a vocês pela atenção, pela paciência no detalhamento, paciência na tentativa de uma explicação consolidadora, porque isso tem que ficar tatuado no seu cérebro. Apesar de nossa prova ser de consulta, quanto mais instintivo for o seu raciocínio, melhor para nós, melhor para a sua prova. Então, valeu, muito obrigado pela atenção, bons estudos, até o nosso próximo vídeo.